tarde demais para começar uma faculdade. É cedo demais para colocar esse projeto em prática. Ai, acho que essa ideia está muito exagerada. Eu acho que falta aprimorar mais ainda essa ideia. Eu ainda não tô pronta para colocar esse projeto que eu tanto pensei em ação. Isso não tá perfeito o suficiente. Eu ainda não sou boa o suficiente. O que eu faço ainda não tá bom o suficiente. Quantas vezes você já falou essas frases? Quantas vezes você já pensou isso? Quantas vezes você não se permitiu viver as coisas porque a insegurança bateu de uma forma tão grande que te castrou, que te bloqueou, que te impediu de caminhar pra frente? Quantas vezes, hein? Quantas vezes você deixou de estudar o que você realmente queria porque achava que não era tempo pra isso? Quantas vezes você não escreveu aquele poema que você pensou porque acho que essa ideia não estava boa o suficiente? Quantas vezes você deixou de cantar uma música em público porque achou que a tua voz não estava afinada o suficiente? Quantas vezes você deixou de aprender a tocar um instrumento porque você não nasceu com esse dom, né? Então por que tentar? Quantas vezes você desenhou e não mostrou pro outro o seu desenho porque achava que faltava aprimorar um pouco mais e não estava bom o suficiente ainda para mostrar pros outros? Quantas vezes você abortou a sua criatividade? Muitas vezes, né? O tempo todo, talvez? Talvez a gente nunca saia da nossa caixinha se a gente ficar pensando demais. A gente precisa jogar isso no universo. A gente precisa deixar a criatividade nascer. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Mulheres que Correm como os Lobos, que é o sustento da vida criativa. Nós já falamos bastante sobre algumas coisas. A gente já falou sobre desejo, sobre sexualidade, sobre o nosso corpo. E hoje a gente vai falar sobre a vida, sobre o sopro e o sussurro da alma, que é a criatividade. E quando a gente fala em criatividade, eu espero que você não pense que criatividade só tem a ver com a arte conhecida e respeitada pela sociedade. Respeitada, muitas vezes. Não precisa ser necessariamente aquela criatividade que tem a ver com escrita, ou que tem a ver com música, ou que tem a ver com pintura, ou com dança. Não. Criatividade é tudo aquilo que a gente cria. É tudo aquilo que a gente ama tanto e que os excessos, eles só podem simplesmente criar algo aqui concreto. A criatividade, ela pode ser dentro da culinária, ela pode ser no corte de costura, ela pode ser no saber falar, no saber ouvir, no saber apaziguar, no saber abraçar. Isso tudo é criatividade. E isso tudo é muito valioso. Muito valioso. Quantas vezes já pensamos, eu não sirvo pra nada, eu não tenho nenhum talento, eu nunca vou ser ninguém na vida, porque nada que eu faço presta. Mas você é uma ótima amiga, você sabe ouvir as pessoas, você sabe aconselhar as pessoas, você é uma excelente mãe, você cuida de uma casa e deixa ela com uma paz e uma harmonia que ninguém consegue. Você faz um feijão que, como eu queria saber fazer igual. Você arruma o guarda-roupa de um jeito que, olha, eu nunca conseguirei. Você fala de um jeito que transmite uma paz
que eu, com a minha voz atropelada, acelerada, nunca vou conseguir transmitir para os outros. Você tem um sorriso que ilumina até o mais escuro dos corações. E isso tudo é criatividade. Isso tudo é criar algo, é criar uma situação, é criar um ambiente, é criar uma realidade. E essa criatividade não pode ser banalizada, essa criatividade não pode ser abortada, ela não pode ser destruída, ela não pode ser inibida de nascer. Você é muito boa no que você faz. Ainda que você ache que o seu fazer é menos do que o que as outras fazem, mas não é. Se o que você faz com amor, e te faz bem, e te faz feliz, olha só, você presta pra alguma coisa assim. Eu gosto muito de escrever, mas quantas vezes eu deixei de escrever algo porque achava que não ia conseguir, ou porque eu não tinha tempo suficiente pra isso, ou porque eu começava uma frase e apagava 10 vezes porque essa frase não tá boa o suficiente pra eu mostrar pros outros. Essa frase não tá boa o suficiente pra ser lida e apreciada. Quantas vezes as pessoas deixaram de expor a sua arte, deixaram de expor a sua alma, porque achavam que não era encantador o suficiente. Mas é. E o pior é que quando a gente se habitua a simplesmente destruir a nossa criatividade, a gente não aceita nem que os outros construam ela. Aí você vai lá e faz um super almoço delicioso e alguém olha pra você e fala: meu Deus, isso aqui tá muito bom. E você olha e fala: nada a ver, isso aí é o que eu faço no dia a dia, não tem nada de especial. Aí alguém vai lá e fala: nossa, que voz linda que você tem, olha como você cantou bem hoje. E aí você fala: isso? Nossa, eu desafinei horrores, nossa, eu nem consegui alcançar o tom direito. Alguém lê o que você escreveu e você já fica receosa e a pessoa diz: nossa, esse texto é muito bom. E você fala: não é bom não, Deus o livre, imagina se eu vou postar isso em algum lugar, não tem condições. Você faz uma combinação de cores num visual incrível e a pessoa fala: nossa, essa roupa tá linda. E você fala: não, isso aqui é roupa que eu uso em casa, não tem nada de bonito nisso não. A gente tá sempre matando os nossos talentos, matando a nossa criatividade. A gente tá sempre se autodestruindo. A gente tá sempre emudecendo a nossa alma. A gente não deixa ela falar. Ela não deixa ela dialogar com os outros. A gente não deixa. E hoje eu tô convidando vocês a olharem para esse universo criativo que existe dentro de vocês e aflorar ele. Deixar ele voar por aí. Hoje eu vim aqui para narrar também um conto chamado La Llorona, em espanhol, que é a Chorona. E nesse conto, a Clarissa, ela traz aí mais um arquétipo da mulher selvagem. Vamos ouvir? La Llorona. Um rico fidalgo corteja uma moça pobre, mas muito bonita, e conquista seu afeto. Ela lhe dá 2 filhos, mas ele não se dispõe a casar com ela. Um dia, ele comunica que vai voltar para a Espanha, onde se casará com uma moça rica escolhida por sua família, e que vai levar seus filhos para lá. A jovem mãe fica fora de si e age no estilo das célebres loucas enfurecidas de todos os tempos. Ela arranha o rosto do homem e arranha o seu próprio rosto. Rasga as vestes dele e rasga suas próprias vestes. Ela apanha os 2 meninos pequenos, corre para o rio com eles e lá os joga na correnteza. As crianças morrem afogadas. E La Llorona cai às margens do rio, cheia de dor, e morre. O fidalgo volta para a Espanha e se casa com a mulher rica. A alma de La Llorona sobe aos céus. Lá, o porteiro Mor diz que ela pode entrar nos céus, já que sofreu, mas que não pode lá entrar sem antes resgatar do rio as almas das 2 crianças. E é por isso que se diz hoje em dia que La Llorona vasculha as margens dos rios com seus longos cabelos, que mergulha seus dedos compridos na água para arrastá-los no fundo à procura dos filhos.
É também por isso que as crianças vivas não devem se aproximar dos rios depois do anoitecer, porque La Llorona pode confundi-las com seus próprios filhos e levá-las embora para sempre. Esse é o primeiro conto. E aí a Clarissa nos traz uma segunda versão mais moderna, segundo ela, desse mesmo conto. Vou narrar também. Era uma vez uma mulher chamada La Llorona, que ficou com um rico fidalgo, dono de fábricas junto ao rio. Algo, no entanto, deu errado. Durante a gravidez, La Llorona bebeu água do rio, e seus filhinhos, 2 meninos gêmeos, nasceram cegos e com os dedos unidos por membranas, pois o fidalgo havia envenenado o rio com os dejetos das suas fábricas. O fidalgo disse a La Llorona que não a queria, e também não queria seus filhos. Ele se casou com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela fábrica. E La Llorona jogou os filhos no rio, porque eles iriam levar uma vida extremamente difícil. Depois, ela caiu morta de tanta dor. Ela foi para o céu, mas São Pedro lhe disse que ela não poderia entrar enquanto não encontrasse as almas dos filhos. E agora, La Llorona procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído. Mas ela mal chega a ver alguma coisa, de tão escura e suja que é a água. Ora, seus longos dedos de fantasma varrem a fundo o rio. Ora, ela vagueia pelas margens, chamando pelos filhos o tempo todo. Essa história ela é bastante assustadora. Daria até para dizer que é uma historinha de terror, né? Ela desperta aí um certo pesadelo. Mas esses filhos simbolizam a vida criativa da mulher. Na primeira história, ela, por precisar da aprovação do outro, por precisar que o outro estivesse segurando sua mão, senão ela achava que não seria o bastante, não seria o suficiente para manter viva aquelas crianças, para manter viva a sua criatividade, ela simplesmente se desfaz disso, joga no rio. Mas não aguenta muito tempo e acaba morrendo também. E depois a sua alma não descansa em paz. Ela passa toda a eternidade buscando por esses filhos, por essa criatividade. E olha só, quantas vezes isso acontece com a gente. Quantas vezes a gente joga no rio as nossas criatividades, a nossa vida criativa, porque a gente acha que não é o bastante a nossa validação, o nosso olhar, a nossa interpretação das coisas. E se o outro nos diz que não tá bom, se o outro nos diz que não gostou, se o outro nos abandona, a gente acaba desistindo também e jogando tudo isso fora. Na segunda história, as crianças são envenenadas no útero da mãe ainda porque ela bebe a água do rio que foi envenenado pelo marido dela, né? pelo pai dos filhos dela. E nesse caso, há a simbologia das pessoas tóxicas que envenenam a nossa criatividade. São as pessoas que não nos dão espaço, são as pessoas que não nos dão tempo, são as pessoas que nos criticam sem nenhum objetivo positivo, nenhum objetivo construtivo. São as pessoas que falam mal das coisas que a gente faz, são as pessoas que não nos apoiam e, ao invés disso, querem nos destruir com palavras ou até mesmo com a omissão. Porque às vezes, dependendo da pessoa, a falta de incentivo já é o bastante para envenenar nossa vida criativa. Por que a gente depende tanto dos outros? E por que é que a gente dá ao outro tanto poder de destruição? Quanto tempo a gente ainda vai perder? Quantas coisas a gente ainda vai deixar de viver? Quanto tempo a gente ainda vai se sentir perdida e desconectada de nós mesmas porque a gente não se dá a chance
de viver aquilo que a gente quer. Vou deixar com vocês essas reflexões. E quinta-feira, novamente, no mesmo horário, teremos live para falar um pouquinho mais sobre essa vida criativa, sobre esse sopro e esse sussurro da alma. Vem comigo? Chama todo mundo e vamos conversar? Beijo!